Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec. Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Segunda-feira, 21 de novembro de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje. Reveja a apresentação do novo técnico do Vila Nova, Leston Júnior. Vamos falar muito sobre a fórmula de disputa do Campeonato Mineiro do próximo ano. E conosco, em nosso estúdio, nesta segundona, Dada Lino e José Raimundo, para falar muito sobre o Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona, 21 de novembro de 2016. Você já pode participar conosco, enviar a sua mensagem. Vamos falar muito sobre o Leão do Bonfim nesta segunda. O nosso WhatsApp é o 98569-2926 ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Vamos rever hoje a matéria da vinda, da apresentação de Leston Júnior para o Vila Nova. Leston, que está em São Paulo na próxima segunda, ele vai ser o nosso convidado especial aqui do Banqueta Esporte, mas claro, mesmo ele em viagem, ele já está fazendo as suas negociações juntamente com a diretoria, entrando nos contatos para, quem sabe, já trazer novidades para o Vila Nova esta semana. Pode pintar a qualquer momento bons jogadores para o Leão do Bonfim, claro, visando a temporada 2017. Não só o Campeonato Mineiro, mas como também o Brasileirão da Série D, que é o grande foco do Vila em 2017. Mas vamos apresentar as feras conosco nesta segunda-feira aqui nos estúdios da Banqueta, começando com o nosso comentarista artilheiro Fred Sarti. Boa noite, Fred. Você estava lá presente, foi o repórter na apresentação do Leston Júnior. Sentiu firmeza? Boa noite, Roger. Boa noite, Dada Lino, Zé Raimundo. Boa noite, público de casa. Gostei da apresentação do Leston, jovem, esse estilo de treinador que hoje o futebol moderno pede, bem estudioso. Deixou claro que vai atuar também como manager do Vila Nova, ou seja, ele vai atuar fora do campo, na organização do Vila, no que diz respeito ao futebol, vai também indicar os jogadores. Lembrando sempre que o Thiago Tito deixou claro que tanto o Thiago Tito como o Manula, que é o novo diretor de futebol do Vila Nova, passa pelo crivo dos dois. E também o Thiago Tito me confidenciou que ele tem carta branca do presidente do Vila Nova para fazer as contratações. Mas após a indicação do Leston, após passar pelo crivo do Manula e do próprio Thiago, eles vão até ao presidente e o presidente autoriza ou não a contratação. Bom, você ter lembrado, Fred, daqui a pouco vai estar com a gente o Manula por telefone, Dr. Wilson, que é o novo diretor de futebol do Vila. Ele vai falar sobre a fórmula de disputa do próximo ano do Campeonato Mineiro. Conosco também, em nossos estúdios desta segunda, José Raimundo, cronista e colunista esportivo. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Banqueta Esporte mais uma vez. Zé Raimundo, para você, foi o melhor nome a vinda do Leston? Boa noite, Fred. Boa noite, Roger, Dadalino, amigos da TV Banqueta. Para mim, o Vila acertou 100%, Roger. É o melhor nome disponível no mercado. Leston Júnior, um treinador já experiente, que subiu o Tupi para a Série B do Campeonato Brasileiro, que treinou Madureira dentro de um campeonato carioca e teve passagem por outros clubes do interior de São Paulo. Enfim, um treinador preparado para encarar um Vila Nova. Vila Nova é um time, é uma camisa de peso e a grande ideia era trazer um nome respeitado para treinar o Vila Nova no ano 2017. Acho que o Vila acertou em cheio, começou com o pé direito a nova diretoria do Vila. Dada Lino conosco também nesta segunda, vai começar a participar aqui do Banqueta Esporte, vai ser um dos nossos cronistas esportivos a estar conosco a partir de agora. Boa noite, Dada, obrigado e seja bem-vindo à TV Banqueta. Realmente bagagem o Leston Júnior tem, né, Dada? Até mesmo por ter subido o Tupi no ano passado para o Brasileiro da Série B. Boa noite, Roger, Fred, Zé Raimundo. É uma honra, um prazer, pessoal de casa, boa noite. Uma satisfação enorme estar participando aqui, obrigado pelo convite. Com certeza, nome, bagagem, mineiro, revelado aí nas categorias de base do Cruzeiro, subiu o Tupi, cara de Divinópolis, que vem com sangue na veia, né? Que vem determinado
com certeza será uma boa passagem pelo Vila Nova. Tomara que realmente isso venha acontecer e possa ter um marco importante aqui no Leão do Bonfim. Deixa eu agradecer rapidamente aqui a diretoria do Vila pela camisa do Leão do Bonfim, presente do Thiago Tito. Muito obrigado a toda a diretoria, principalmente ao vice-presidente Thiago Tito. Agora sim, vem a matéria de Leston Júnior, novo técnico do Leão, que já foi apresentado à imprensa e também à torcida. Na tela, titular. Nesta quarta-feira, a diretoria do Vila Nova apresentou Leston Júnior como novo treinador da equipe para a temporada 2017. O evento foi realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima e contou com a presença de torcedores, vereadores eleitos de Nova Lima e Rio Acima, além da imprensa e conselheiros do clube. O vice-presidente de futebol do Vila Nova, Thiago Tito, está animado com o início de trabalho do novo treinador. O Leston já vem com um diferencial, né? Ele apresentou para a gente todo um cronograma, um planilhamento, né, de todas as atividades físicas e de treino, apresentação pré-temporada, né, e a nossa previsão dia 1º de dezembro já iniciar com os atletas, fazendo avaliação médica e avaliação da questão física dos atletas. Essa semana a gente já vai divulgar aí para imprensa em geral, né, alguns nomes já pré-acordados. Infelizmente eu não posso mencioná-los agora porque realmente não foi oficializado, né, com a questão contratual, mas vão ser nomes que vão ser dentro da realidade financeira do clube, né, adequados à nossa competição, que é o Campeonato Mineiro, né, mas são nomes que vão dar realmente orgulho dentro de campo. Muitos jogadores estão vindo pela pessoa do Leston, né? A gente sabe que pela questão histórica, né, o Vila tem a fama, infelizmente, de mal pagador, principalmente no segundo semestre na Série D, né, isso ocorreu, e a gente tem tido dificuldades, muitos até colocando propostas um pouco mais altas, porque achando que poderiam não receber, mas graças a Deus, com essa diretoria, realmente a imagem está sendo reconstruída e a gente está conseguindo driblar isso aí. Além do novo técnico, também foi apresentado o preparador físico da equipe Gustavo Chiroma e Léo Devanir como auxiliar técnico. Leston Júnior, que teve suas últimas passagens pelo Remo e Mojimirim, explicou os motivos que o levaram a aceitar o convite do Vila Nova. Pela tradição, não é? Pelo que representa no cenário estadual e nacional e principalmente, obviamente, que pela seriedade e que o projeto foi me apresentado. No primeiro momento não era meu objetivo voltar a trabalhar em Minas agora, mas desde o primeiro contato que foi feito, realmente eu senti muita segurança daquilo que as pessoas que assumiram o clube, né, o presidente, o vice, os seus pares de diretoria, me colocaram realmente um projeto que me motivou bastante e a tradição, associada à tradição do clube, a proximidade com a capital, com tudo aquilo que pode repercutir um bom trabalho ao longo de uma temporada, são elementos mais do que suficientes para que todo e qualquer profissional se sinta motivado a trabalhar no Vila Nova. Qual é basicamente esse projeto? É um projeto de resgate, né? É um resgate institucional e aí ele extrapola o trabalho do treinador, né? Obviamente que é parte do processo, isso vem de uma reestruturação administrativa, física e consequentemente também do futebol, né? Em cima daquilo que nós entendemos que o futebol pede hoje. Eu acho que assim como todos os segmentos, o futebol evoluiu muito em todas as suas áreas, né? E é importante que os clubes acompanhem essa evolução. E é com esse propósito que a gente vem, né, contribuir, vamos dizer assim, com um projeto de uma montagem de um time competitivo para a disputa do Campeonato Mineiro, mas sem deixar de visualizar, vamos dizer assim, o objetivo maior do clube, que é a disputa da Série D, para que o clube possa pleitear aí uma vaga à Série C da próxima temporada. Então isso requer trabalho, requer organização, requer um planejamento para que você possa passar por essas duas competições atingindo os objetivos estipulados pelo clube. Você já subiu com o Tupi. Existe algum diferencial? O que é que tem que ter num time para conseguir acesso da D para C? Todo e qualquer resultado positivo de um trabalho, ele só é possível com uma somatória de ações positivas, né? E isso passa por todo um processo administrativo, estrutural, físico, técnico e um planejamento que consiga unir todos esses departamentos do clube, né? O clube de futebol não pode ser analisado ou medido a eficiência de um trabalho simplesmente pelo resultado de um jogo. É importante que olhe todas as vertentes, a questão administrativa, o que esse clube tem feito também em outras áreas, uma vez que é um clube social também. Então acho que
todos esses segmentos que compõem um clube de futebol, tendo ações positivas, acabam fazendo uma diferença muito grande no resultado final. Eu sempre digo que tudo que acontece no entorno de um campo de futebol reflete diretamente lá dentro. Então, um planejamento, uma organização é pré-requisito para que você conquiste grandes objetivos ao longo de um tempo, não só de uma temporada, mas ao longo de várias temporadas, que é o objetivo do Vila Nova. Dentro disso, você também vai funcionar como manager? É uma nomenclatura que no Brasil ainda ela não foi tão difundida assim como deveria, né? Mas eu diria que como um consultor, né? Pela experiência, por ter vivido praticamente que 8 anos trabalhando em divisão de base, pela experiência trabalhando em grandes clubes, em clubes com exigência muito alta, em clubes com menos exigência. Eu acho que eu posso contribuir um pouco mais do que simplesmente treinar a equipe profissional do clube. Posso contribuir com aquilo que eu já visualizei ao longo desse tempo e obviamente, que em cima daquilo que eu entendo que é a necessidade hoje do futebol. E a direção entende que é um trabalho importante para esse momento, principalmente nessa busca de reconstrução que eles estão fazendo. Eu espero ter a competência e a felicidade de contribuir para isso. Boa sorte ao técnico Leston Júnior, à frente agora do glorioso Vila Nova. O Leston, aliás, que fez aniversário ontem. Parabéns ao Leston, dos anos de vida, saúde e sucesso na vida do Leston Júnior. Dia também do aniversário do nosso Dadalino, que está começando hoje aqui na TV Banqueta. Parabéns para você, viu, Dadá? Muita saúde, muita paz para você. Dadá, que já é um sucesso na Rádio Liberdade, tenho certeza que vai ser um sucesso conosco aqui também na TV Banqueta. O Leston citou aí uma frase importante sobre projeto. A gente sabe que ele vem realmente para um projeto, mas esse projeto já está há muito tempo falando nele no Vila Nova. Por exemplo, em 2013, na minha visão, o último e melhor técnico que o Vila teve nos últimos anos, que foi o Alexandre Barroso, também se tinha um projeto para Alexandre Barroso. Ele foi também uma espécie de manager, além de ser técnico, ajudou nas contratações do Vila e ajudou muito ao Leão. O Vila Nova esteve presente na semifinal do Mineiro daquele ano. Falou-se em projeto para o Barroso, não deu certo. Tomara que agora dê, né, Zé Raimundo? Você falou tudo, Roger. Há muitos anos que o Vila Nova está dando uma de Vanderlei Luxemburgo, né? É o time dos projetos. Projetos que, infelizmente, terminam logo que acaba o Campeonato Mineiro. Esse é o histórico do Vila nos últimos 10 anos, podemos dizer assim. A nossa expectativa é que agora, com uma diretoria jovem, um presidente muito renovado e uma diretoria totalmente renovada, de grandes vilanovenses, mais o Leston Júnior, que é jovem também, fez aniversário ontem, parece estar completando 30 e poucos anos, 37, 38 anos. Enfim, é uma turma nova, renovada e tomara que o projeto Leão renovado, Leão 2017 dê certo. É o que nós esperamos. Eu estou apostando muito nisso aí. E essa renovação para você, Fred Sarti, tem que partir também no time do Vila? Você acha que tem que ter muitos jogadores novos ou ter uma mesclagem, como aconteceu no Campeonato Mineiro? Claro que no Mineiro deixando tivemos mais jogadores experientes, já no Brasileiro da Série D, muita garotada. Você tocou no assunto que outro dia eu estava refletindo aqui, e casa também conversando agora com o Zé Raimundo o Zé Raimundo na coluna dele semanal no Jornal Cultura e Comércio. E a gente aqui no programa dando força para o Vila Nova, que é a função nossa apontar os erros, né? Sermos imparciais, mas ao mesmo tempo é sempre importante a gente levantar a bandeira do Vila Nova, que na minha opinião é o maior bem que a cidade tem. Mas se a gente relembrar esse ano, a gente teve um bom time na primeira etapa, né, no Campeonato Mineiro. Aí no segundo Mineiro nós demos força à diretoria do Vila Nova, que buscou a renovação, deu chances para vários meninos da base, mas nós falávamos aqui, não adiantaria nada dar chance aos meninos da base se não fosse aproveitado os meninos da base para contratação agora que já está iniciando. E nós perdemos todos os meninos da base. Então, sinceramente, eu não sei nem te responder isso. Se tem que mesclar jogadores experientes com jogadores novatos, isso é óbvio que tem. Agora, mesclar da base, a gente nem sabe quem que está disponível da base, quem que ficou. Quem é que vamos poder aproveitar, né, Fred? Esse é o grande problema. Conforme o Fred acabou de citar, e é um fato que a gente tem que colocar aqui para o telespectador, o Vila Nova acabou de perder 5 atletas importantíssimos
das categorias de base por falta de organização. Então, isso tem que acabar aqui no Vila Nova, porque o futebol está caminhando, o futebol é caro, o Vila Nova é um clube de pequeno porte, um clube do interior do Brasil, e somente com categorias de base, somente formando atletas, é que o Vila vai conseguir ter um grande time lá na frente, mesmo contratando bons jogadores, né, Roger? É verdade. Mas é lamentável esse acontecimento, o Vila perder tanta gente por pura falta de organização. Eles não encaram, Vila, o projeto, voltando à sua pergunta do projeto, mesmo sendo um projeto ruim aqui atrás, da sua empresa, da minha empresa, você tem que pegar o que passou. No Vila não, o projeto se encerra com o presidente que passou e acabou. Não existe projeto, o Vila funciona como uma equipe de gincana. Garanto que muitas equipes de gincana de antigamente, do saudoso Centro Ideal, eram mais organizadas que algumas diretorias que passaram pelo Vila Nova. Tratam como uma gincana. Tanto que salário atrasado, como é que funciona normalmente? O presidente chega e fala assim, não, comigo só não tem um mês de salário. O cara tem 10 meses de salário atrasado, ele fala, não, comigo só tem um mês. Com ele é um só. Então, a primeira mentalidade que se tem que ter, e que essa diretoria várias vezes, as várias oportunidades que conversamos com o presidente passou, é um projeto do Vila, mas tem que entender que o que há para trás tem que herdar. Quem assume, assume tudo. Assume tudo. Assume o time, assume o clube, que é uma camisa pesada, uma camisa gloriosa. Então, ser presidente do Vila, ser vice-presidente de futebol, vice-presidente social, vice-presidente de patrimônio, enfim, todos querem ser dirigentes do Vila Nova, mas tem que herdar o passado, tem que herdar os problemas. Parece que essa turma que entrou aí é uma turma de grandes vilanovenses e por isso nós temos a expectativa que essa coisa vai mudar, viu, Fred? Ô Dadá, para você o Vila leva uma certa vantagem, já que o Leston Júnior vai ter um tempo hábil para preparar a sua equipe, não só preparar, mas também para contratar os jogadores, por exemplo, o Vila pode ter uma parte de dezembro inteira para treinar, janeiro, quem sabe com pré-temporada, leva uma certa vantagem o Vila Nova com esse tempo hábil para o Campeonato Mineiro? Roger, tem que montar aí do time, então esse tempo é vantagem, vai ter um tempo a mais para estar treinando, mas como o Leston frisou, ele está chegando para comandar, para ser técnico e fazer parte também ali da administração, procurar estar em conjunto com a turma da diretoria. Então tem que montar um time, correr atrás de jogadores, que de repente teremos aí, de repente alguém vai até anunciar já alguma contratação. Então tem que procurar mesmo fazer esse trabalho a partir de agora, para ter um tempo hábil, né, Roger? Agora falando sobre contratação, o Dadá tocou num ponto muito importante que vamos discutir agora a partir desse momento no Banqueta Esporte. Temos muitos bons jogadores disponíveis, não só no futebol mineiro, a gente sabe pelo interior também do nosso Brasil, mas falando sobre Minas Gerais, temos a segunda divisão pegando fogo e o Tupinambás, tradicional Tupinambás, fazendo grande campanha da segunda divisão, o Ademilson, com quase 40 anos, sendo um dos artilheiros principais da segunda divisão, poderia talvez pela sua experiência e por ser um fazedor de gols, aproveitado no Vila Nova, Zé Raimundo, quem sabe? Com certeza. Você até que me lembrou, Roger, hoje nesse nome, eu não me lembrava mais do Ademilson, mas há pouco tempo, 1 ano atrás, 2 anos atrás, ele fez sucesso no Tupi. Sim. Ele ajudou, inclusive, nesse time do Leston Júnior, Sim. Ele ajudou o Tupi a subir. Hoje ele está numa grande agremiação, o Tupinambás é um clube extremamente organizado, quem conhece Juiz de Fora, quem frequenta Juiz de Fora, como eu frequento, estou sempre lá, é um clube muito organizado, que tomara que volte mesmo para a primeira divisão. Mas enfim, esse nome é um nome interessante e o Vila tem que buscar alguns jogadores desse naipe, jogadores experientes, para fazer essa mescla, Fred. Experientes e baratos, né, Fred? E o mais interessante, se você reparar, pegando o exemplo do time deste ano, do primeiro semestre do Vila Nova, que eu achei um time muito bem montado, lógico, tem algumas peças, é aquela velha história que o Manula e o Thiago te deixaram bem claro que não vai acontecer. Não vai ter parceria, por exemplo, você faz uma parceria com uma empresa, trazem 7 jogadores, 4 jogam muito e 3 você tem que ir com aquela barca que não é tão boa. Que aconteceu muito disso, o pessoal do CL Esportes, até nossos amigos, teve vários jogadores bons, mas teve outros também não tão bons assim. Mas era, na minha modesta opinião, comparando com as outras equipes, era um bom time. Bom time. Tirando o técnico. Tirando o técnico. Onde que eu quero chegar? Olha, se eu estou falando de bobagens, você é mais experiente. Existem jogadores bons
e baratos disponíveis no mercado, porque não existe, os clubes não pegam toda essa gama de jogador profissional que existe. É função do Leston selecionar os melhores dentro do que o clube pode buscar. Então é função dele, nós vamos cobrar dele a escolha desses jogadores. Então, quando fala assim, por que não contrata, por exemplo, Ademilson? Eu não falaria isso, porque, e principalmente o Leston, que é atualizado, esses caras profissionais, eles devem ter um banco de dados enorme. Com certeza. Né? Todos eles, né? De grande clube até um treinador de futebol. Agora, o que eu não consigo concordar é a gente ter em Nova Lima, Leonardo, há 2 anos jogava Libertadores. Jogou Libertadores. O treinador não dar a oportunidade para um cara desse jogar. Não é questão de salário. O Leonardo aceita jogar no Vila Nova pela média salarial. Não é bom a gente ficar falando aqui porque envolve coisa pessoal, né? A média salarial que o Vila paga, ele aceita jogar. Então, se o Leston não aproveitar o Leonardo, vou falar uma coisa, Leston, você tem que trazer um baita de um centroavante. Porque você desperdiçar um cara de Nova Lima que quer ganhar o mesmo salário que é pago para os outros jogadores, você não dá chance para um cara desse, o centroavante, ou é genro não tem, que ele não tem filha para isso, ou é parente dele, ou alguma coisa. É inadmissível, eu não consigo entender não dar oportunidade para um jogador do naipe do Leonardo. Que além de ser de Nova Lima, foi criado aqui na cidade, teve a sua escola dentro do Vila Nova, foi formado nas categorias de base do Vila Nova e é um grande atacante que não teve mais sucesso na sua carreira, apesar de ter jogado em grandes clubes como o Atlético, como o Flamengo, Curitiba, Vitória da Bahia, Paraná Clube, Avaí, que subiu agora. Grandes clubes, ele teve muitos problemas de lesão. E pelas lesões que ele teve, ele não conseguiu estourar. Me lembro que um campeonato brasileiro, parece que ele estava no Vitória da Bahia, não me lembro bem o clube, ele estava estourando, começou a estourar, começou a fazer muitos gols no Campeonato Brasileiro e se contundiu, passou o restante do campeonato, contundido, uma parte do ano seguinte. Mas enfim, é um grande jogador, conforme o Fred está dizendo aqui, está disponível no mercado, quer jogar no Vila Nova. Esse é um fato importante. Acho até, Fred, que não vai depender especificamente ou exclusivamente do Leston Júnior, não. Se depender, acho que o Leston tem que ter o juízo de aceitar esse jogador. É um atleta que vai pesar para o Vila disputar a temporada de 2017, viu, Roger? Agora, tem que saber se a diretoria quer. Se existe alguma bronca da diretoria em trazer esse jogador. Acho isso uma bobagem, na minha modesta opinião. Agora é impressionante, né, Fred? Como a história do Vila Nova coloca o Leão como um dos times que necessitam e precisam de bons, nem falo bons, falo ótimos, zagueiros e atacantes. Porque tivemos grandes zagueiros com passagem no Vila, que foram até praticamente ídolos e são atualmente da torcida, e também atacantes. Então, eu acho que é até mesmo uma certa cobrança de se ter realmente um ótimo zagueiro e um excelente atacante no Vila. Porque é a tradição do Vila, zagueiro e atacante, como também já tivemos grandes goleiros. É o histórico, né? O Vila Nova sempre teve histórico de grandes zagueiros e sempre teve histórico de grandes atacantes. Sim. Pessoal, se começarmos a relacionar aqui, nós vamos ficar 4, 5 dias de programa, né? Falando de grandes atacantes e grandes zagueiros. Então, é a tradição do clube e a torcida sempre acompanhou isso aí. A torcida gosta dessas duas posições, do xerifão lá atrás e do goleador. É verdade. Para você, ô Dadá, no mercado que estamos atualmente, do futebol brasileiro, nem fala o mineiro, mas futebol brasileiro, ele está flexível para essas boas contratações que o Vila já está buscando? Ô Roger, com certeza está flexível, mas a questão aí é o seguinte, o treinador, claro, ele não vai ter estrela lá na testa, mas costuma acertar. Então essa questão aí tem que mesclar experientes e também dar chance a jogadores da base, aquela coisa toda, mas você tem que ter a sorte também de montar um plantel que dê resultado, não quantidade e sim qualidade. É verdade. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta vamos falar com Manula, Dr. Wilson Manula, que é o novo diretor do Vila, para falar da fórmula de disputa do próximo Campeonato Mineiro. Fica daí que eu te espero daqui até mais.
13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca, o novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o canal do povo. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segundona. Continue participando conosco, enviando a sua mensagem. Se você quiser, através do WhatsApp, o número é o 98569-2926, 98569-2926, ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Nosso programa de hoje, estamos recebendo Dadalino, também Zé Raimundo, nosso Fred Sartre está aqui conosco. Vamos comentando muito sobre o Leão do Bonfim, claro, visando a próxima temporada. O Vila já trouxe o técnico Leston Júnior, possivelmente teremos novidades esta semana de contratações. É o Vila já se preparando para, quem sabe, fazer boa campanha ano que vem no estadual. E vamos falar sobre a disputa do Campeonato Mineiro, já que estamos falando de estadual. Saiu praticamente a fórmula de disputa do próximo ano com algumas novidades. E quem está conosco no telefone é Manula, novo diretor de futebol do Vila Nova. Boa noite, Manula. Estamos ao vivo. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Boa noite, Roger. Boa noite, amigos do Banqueta Esporte, ao torcedor titular. Mais uma vez um prazer estar participando ao vivo do programa. De fato, na sexta-feira última aconteceu na sede da Federação Mineira o arbitral, o Conselho Técnico do Campeonato Mineiro de 2017, no qual o Vila Nova foi muito bem representado pelo Thiago Tito, que é o nosso vice-presidente de futebol, é o homem forte do futebol vilanovense aí no ano de 2017, e a gente estava acompanhando o Tito nessa oportunidade para poder até passar um pouquinho sobre o que foi falado no arbitral. Com relação à fórmula de disputa, a fórmula de disputa foi mantida, os 12 clubes jogam entre si em turno único, são 11 partidas para cada clube, os 4 primeiros se classificam para fazer a semifinal e posteriormente os 2 vencedores da final. Com uma novidade que foi instituída pela federação já esse ano, mas que acabou não ocorrendo. Caso 2 equipes do interior se classifiquem para a semifinal e porventura fiquem na semifinal, não cheguem à final,
vai haver uma disputa do título de campeão do interior em 2 jogos, de ida e volta, entre essas 2 equipes. A gente espera que nós estejamos aí entre os 4 e quem sabe beliscar uma final de Mineiro, por que não sonhar com o campeonato aí para o nosso Leão do Bonfim. E te agrada, ô Manula, em ter essa disputa para o título do interior? Você gostou? Gostei, achei muito interessante, muito importante. A gente teve a oportunidade de acompanhar a festa que a URT fez em Patos de Minas com a conquista desse título do interior. A última vez que nós levamos esse título foi em 2013, com o Alexandre Barroso, vocês já lembraram muito bem aí. E a gente, embora a nossa prioridade, é bom que a torcida saiba e compreenda que a prioridade do Vila Nova no ano de 2017 é realmente a Série D. A gente vai entrar com tudo para tentar esse acesso para a Série C no Campeonato Brasileiro. É uma forma de nacionalizar o clube, mas a gente não abdicou do Mineiro, não. Vamos entrar com toda força, com muito otimismo, tentando beliscar, quem sabe, aí esse título do interior para Nova Lima mais uma vez. Manula, é o Fred, primeiramente desejar boa sorte, né? Que você vinha atuando como conselheiro, como amigo da diretoria e agora foi efetivado pelo presidente como diretor de futebol do clube. Importante ressaltar a todos que não é remunerado, é voluntário, como o restante da diretoria. Manula, acho que a gente está muito bem servido, diretor de futebol. Agora, Manula, referente à TV Globo, existe algum tipo de reajuste? E seria até bom a gente relembrar qual que era o valor do ano passado, se também esse vai ser bloqueado, porque o interessante é que tinha sido bloqueado tanto a renda da TV Globo quanto a renda do jogo do Vila Nova contra Atlético no Mineirão. A gente não sabe quando que foi liberada, com que foi gasto, mas e esse ano, como é que vai funcionar? Até fiz uma exclamação aqui que o Corinthians acabou de mandar uma bola na trave e já está vencendo o Internacional por 1-0, quase faz o segundo gol. A gente não desgruda de futebol nem 1 minuto, é 24 horas mesmo. Com relação ao contrato da TV Globo, está havendo uma negociação esse ano, o contrato se encerra, né, um contrato anterior da Globo se encerra e a própria federação está negociando com a televisão em nome dos clubes. Certamente haverá majoração, o contrato sendo vencido, os valores serão reajustados e isso é muito importante para que o Vila tenha uma receita um pouquinho maior. Em que pese, a penhora foi um acordo judicial que a nova gestão conseguiu fazer para, de certa forma, poder tocar o clube sem ter tanta dificuldade. 30% de todas as nossas receitas estarão destinadas ao acerto de dívidas trabalhistas anteriores, pendentes. Né? O Vila tem uma dívida, um saldo devedor, um passivo em torno de 25 milhões de reais, e isso vai ser equacionado ao longo do tempo, ao longo dos anos, com o condomínio de credores, que já vinha sendo feito até a gestão do presidente Jair Gomes. Posteriormente, na gestão do Anizinho, o condomínio deixou de ser pago regularmente, de forma que os acordos foram quebrados. Era cláusula contratual que não poderia haver nenhum desacerto, nenhum atraso, nenhum desacordo nesse sentido. Então, 30% de todas as nossas receitas, a princípio, serão penhoradas para que os credores possam receber aí o que lhes é devido. Interessante falar também com relação ao contrato da Globo, que isso foi uma sugestão do Vila Nova. O Vila Nova, repito novamente, foi muito bem representado pelo Thiago Tito no arbitral. O Tito tem trabalhado, inclusive ele não está falando ao vivo aqui agora, porque ele está resolvendo questão de acerto, de acordo com os jogadores aí, para nós nesse momento. Os acordos estão acontecendo, as contratações estão acontecendo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então o Tito está ligado tentando resolver uma situação para nós com um jogador que está até no exterior, que a gente estaria tentando repatriar para o Brasil. Mas voltando ao acordo da Globo, o Vila Nova fez uma proposta de que houvesse uma reestruturação no sistema de pay-per-view. Porque o que acontece? Todos os jogos de Atlético, Cruzeiro e América são transmitidos pelo pay-per-view. E muitas vezes o torcedor de Nova Lima se pergunta, mas eu quero ver o Vila Nova contra o RT em Patos, eu quero ver o Vila Nova contra o Uberlândia no Parque de Sabiá. Então foi sugestão do Vila no arbitral que fosse pleiteado junto à Rede Globo que ao menos uma partida entre os clubes do interior por rodada fosse transmitida. Né? Em cada rodada, ao menos um jogo entre os clubes do interior fosse disponibilizado no
pay-per-view e fatalmente mais 1 ou 2 jogos do Vila seriam contemplados aí. A receita deve haver uma majoração, ainda está em negociação, a federação está representando os clubes, vai tentar fazer da melhor maneira possível, mas a gente acredita que isso vai ajudar de uma forma muito positiva a montagem do elenco, o custeio das despesas, para que o Vila Nova, com essa nova gestão, não repita os erros anteriores de atrasar pagamentos, de salários, de compromissos e deixar tanto os funcionários quanto os atletas em situação difícil para que tudo corra da melhor maneira possível. Manola, boa noite. Parabéns aí pela a sua efetivação como diretor de futebol do Vila Nova. Acho que é totalmente merecido. Você fez por onde para poder chegar a esse patamar. Então, sucesso para você, desejo boa sorte para que você continue ajudando bastante o Vila Nova como você já estava fazendo. Mas a pergunta do Fred, eu só gostaria de saber, o que era a cota o ano passado? Porque me disse há muitos anos que o Vila Nova não tinha transparência. Ninguém sabia o que o Vila Nova recebia em termos, em termos financeiros. O que a Rede Globo pagou para o Vila Nova, mesmo que o Vila Nova não tenha recebido, porque o dinheiro estava confiscado pela Justiça do Trabalho, mas o que era o valor do Vila Nova ano passado que pode ser reajustado esse ano? Em relação ao contrato da televisão, primeiramente agradeço ao Zé Raimundo aí, o Leão Maluco, é uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, aprendeu a respeitar, um grande vilanovense que sabe criticar com força na hora que é necessário e assoprar também quando o Vila Nova merece. A gente conta muito com a sua participação, um formador de opinião, um grande vilanovense, para que possa nos criticar e fazer sugestões. Todas as críticas e sugestões vão ser sempre bem-vindas. Com relação ao contrato da Globo, como eu falei, o contrato se encerra esse ano. O que foi pago, né, até o ano de 2016, pelo valor total do Campeonato Mineiro, foram 27 milhões de reais, para ser dividido para todos os partícipes da federação, os clubes e todos os demais componentes aí. Desse montante, o Vila Nova e os demais clubes do interior teriam direito a, vamos arredondar em números redondos, 2,5% desse valor, desses 27 milhões aí que a Rede Globo paga. 550 mil reais, mais ou menos. Como? 550 mil, mais ou menos. Seria básico, deixa eu fazer a conta rápida aqui. Pouco mais que isso. Por aí mesmo. Em torno de 550 a 600 mil reais. A federação está batalhando para a Globo, para que haja uma majoração desse valor, certamente vai ser feito, nos moldes que atinjam os valores pagos ao Campeonato Gaúcho. E houve um compromisso verbal de Atlético e Cruzeiro, que detém cada um 32% do valor total da cota de televisão, para que eles possam repassar alguma coisinha para os clubes do interior, de forma que a gente consiga chegar pelo menos aos 3% do montante total. Então vai haver uma melhora de arrecadação, qualquer que seja o acerto que seja firmado com a Globo, isso vai nos ajudar muito. E descontando evidentemente desse valor aí, os 30% que já estão comprometidos com as dívidas anteriores, e uma dívida pendente também com a federação, para nossa surpresa, o Vila tem um débito que não é muito pequeno com a federação não, atraso de taxas, de diversas outras coisas aí que não foram pagas, que a gente vai se comprometer a quitar assim que a gente tiver a possibilidade de receber esse montante que nos cabe aí a divisão desse bolo, né, do campeonato da transmissão da televisão. Manola, ainda falando sobre essa questão financeira, já foi passado para você e para o Thiago qual é o valor, qual o orçamento que vocês vão ter para gastar com contratação, qual é o limite que vocês vão ter? Eu falo de uma forma geral, vai ter 300 mil, 400 mil para gastar com a formação da equipe, incluindo comissão técnica, você já tem esse valor? Se eu tivesse 300 mil para montar a equipe, Fred, a gente chegaria no mínimo aí entre os 4, viu? É muito distante disso, infelizmente. Na verdade, como a gente vem falando, a ideia dessa nova diretoria é honrar todos os compromissos, todos, não deixar nada pendente de agora para frente para que o Vila possa seguir o seu caminho normalmente. A nossa folha salarial vai ser uma folha muito modesta, não chega nem a 200 mil, é uma folha muito enxuta, por isso é que as contratações estão sendo feitas de maneira muito racional e muito cuidadosa.
A gente já tem alguns atletas apalavrados que já fizeram um acordo, o acerto verbal, e essa semana já está sendo providenciado aí, mais uma vez, o ressalto o trabalho do Tito, que está trabalhando diuturnamente para que já seja equalizado a forma contratual para que a gente possa anunciar esses atletas já contratados. Eu achei interessante vocês comentarem a situação do Nado, do Leonardo, centroavante. Pô, quem no mundo não gostaria de ter o Leonardo no seu time? Claro que seria interessante para nós. Mas a realidade salarial do Vila Nova, eu te digo que a média dos atletas que vão jogar no Vila Nova é em torno de R$5.000, a média, né? Então, dentro desse valor aí que a gente está tentando montar o grupo de maneira racional, de maneira até severa e estrita, para que não haja desperdício de recursos. Inclusive, com relação às contratações, a gente vem tendo uma certa dificuldade, vem encontrando resistência, por incrível que pareça, até dentro do próprio clube, pela maneira com que isso está sendo conduzido. Desde que essa diretoria assumiu essa nova forma de gestão do Vila Nova, a gente vai acabar com todo e qualquer intermediário que queira se locupletar ou ter alguma vantagem financeira ou pessoal através do Vila Nova. Todos os negócios do Vila Nova vão ser feitos de forma clara, transparente, com os valores apresentados ao presidente, ao vice-presidente de futebol, mesmo que isso incomode alguns que esperam ter alguma vantagem financeira participando do Vila Nova em qualquer posição que seja. Isso eu assumo um compromisso público com o torcedor vilanovense, que é com quem realmente a gente tem que ter o compromisso, que enquanto eu estiver à frente da diretoria de futebol, acabou essa coisa de negocinho, de 10%, de percentual, de empresário montando o time do Vila Nova. Isso acabou. Por mais difícil que seja para alguns conviver com essa situação. E aqui eu faço um adendo, não estou falando isso para o pessoal do Rio, não. O pessoal do Rio que nos ajudou muito, tem sido extremamente ético. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Aldo, que tem nos acompanhado, tem nos assessorado, na maior boa vontade, fornecido várias informações sobre os jogadores. Eles têm sido parceiros, realmente, ao contrário de alguns outros. Então eu reafirmo, ao vivo, em alto e bom som, que doa a quem doer. Enquanto eu estiver à frente da diretoria do Vila Nova, intermediários e terceiros não vão se locupletar do clube. Depois que eu não estiver mais aqui, quem estiver nesse lugar pode fazer da maneira que bem lhe aprouver, a gente respeita, mas enquanto eu estiver, enquanto o Leston Júnior, esse treinador que a gente confia, a gente põe a mão no fogo por ele. Aliás, só fazer uma correção, o aniversário do Leston é dia 20 de outubro, não foi ontem não. Até assustei, eu almocei com ele ontem com uma outra situação, tentando resolver um jogador, e vocês falaram que o aniversário dele foi ontem, não foi não, é dia 20 de outubro. Nós estávamos querendo colocar ele mais jovem, Manula, foi por isso. Exatamente. Então, com relação à montagem da equipe, está sendo feito de forma direta, sem intermediários, sem nenhum interesse escuso, sem sigilo, tudo vai ser feito da melhor maneira possível. Volto a reiterar, enquanto eu estiver à frente. Quando eu não estiver mais, aí as pessoas saberão, quem tem interesse oculto ou de alguma outra forma, que queira ocupar essa posição. E é interessante a gente perceber que com o passar do tempo, a gente vai entendendo por que houve uma certa resistência ao nome do Leston Júnior. Por incrível que pareça, houve uma certa resistência ao nome do Leston Júnior, e aqui eu reitero mais uma vez o papel fundamental do presidente Antônio Márcio Botelho, que nos depositou total confiança, o trabalho excepcional dos vice-presidentes Thiago Tito e Fred Sarti, dois grandes vilanovenses que realmente resistência por parte de quem, Manu? Vestiram a camisa e fizeram toda a força do mundo para que o Leston viesse. Porque caso não fosse o treinador do gabarito, da seriedade, da moral do Leston Júnior, é bem provável que o Vila Nova continuasse da maneira que vinha sendo feito. Ô Manula, com terceiros interferindo, montando o time e tendo alguns outros benefícios que na nossa gestão ninguém vai ter. Ninguém vai usar o Vila Nova para ter benefício pessoal. Manula, essa resistência veio de onde? Que resistência foi essa? Que a torcida, porque a imprensa toda de Nova Lima, tanto a TV Banqueta como nós na nossa coluna, pessoal
o Rodrigo, da rádio, o apoio ao Leston Júnior, o nome do Leston Júnior foi muito forte desde o início. Então é importante a gente saber de onde que veio essa resistência contrária ao nome, à contratação do Leston Júnior. É interessante a gente falar, na minha opinião, a dúvida com relação ao Leston Júnior seria o seguinte: o Leston Júnior demonstrou o interesse de dirigir o Vila Nova. Nós temos condição de arcar com o valor salarial do Leston Júnior, sim ou não? Enfim, era para fechar o negócio em 5 minutos, não teria que ter discussão, né? Mas isso se arrastou durante algum tempo, no que se arrastou a gente perdeu alguns atletas interessantes, e não vem ao caso a gente falar de onde veio ou quem teria algum outro interesse, mas enfrentou uma certa resistência sim. E novamente eu parabenizo o presidente, o Antônio Márcio Botelho, que com toda força, com toda seriedade, bancou o projeto e acredita muito nessa gestão do futebol, está nos dando essa oportunidade. Volto a reiterar, o nosso trabalho vai ser sem remuneração nenhuma, a gente não vai ser remunerado pela função, como nenhum membro da diretoria também é. Mas isso aí já passou, o Leston está aí, está firme, está muito motivado, e vamos torcer, se Deus quiser, e nos ajudar para a gente fazer um grande campeonato. Quer dizer então que de agora em diante, os amigos da turma estão fora do Vila Nova, é isso? Na verdade, uma coisa muito comum no futebol é o que se diz ação entre amigos. E ação entre amigos vai ser feita em outros clubes, porque no Vila Nova, eu respondo pelo Leston, enquanto esse treinador sério, competente, digno, com moral elevada, enquanto o Thiago Tito, da mesma forma, pessoa séria, competente, não é à toa que foi eleito vereador, vai representar muito bem aqueles que o valorizaram com seu voto na Câmara Municipal de Nova Lima. Enquanto essas pessoas sérias estiverem comandando o futebol do Vila Nova, aqueles que procuravam se locupletar de alguma forma estarão totalmente afastados. É interessante a gente colocar também que o Leston, depois que ele acertou com a gente, ele foi procurado por 2 clubes. Um, inclusive, vai disputar o campeonato contra nós aí. E um clube da Série B que botou dinheiro em cima, procurou saber e fez uma oferta superior. Ele, como pessoa digna e de caráter que manteve a palavra. É um cara de palavra e eu acho que a gente tem muito a ganhar. A gente tem muito a ganhar com essas pessoas. Volto a parabenizar publicamente o Thiago Tito, que é o homem forte do futebol. Tudo que está sendo feito passa pela cabeça, pelas ideias, pelas aprovações do Tito. A gente está procurando ajudar da melhor forma possível. Mas eu vejo um ano muito bom para nós. A diretoria está unida, todo mundo imbuído aí de objetivo comum de colocar o Vila Nova de novo no lugar que ele merece. Ô Manula, agora o planejamento até o fim do ano, vocês pretendem ter o elenco praticamente, ou pelo menos a sua metade, pronto até dezembro, vocês vão ter treinamento em dezembro, como é que está o planejamento para o fim do ano, para o Vila já largar na frente juntamente com os clubes do interior? Manula, só te cortando antes de responder, aproveitando a pergunta do Thiago, nós falando tanto do Thiago Tito, do Roger, o Leston deixou claro que a prioridade é a Série D. Então, os contratos dos jogadores estão sendo mais longos ou é só para o Campeonato Mineiro? Com relação aos contratos, a gente está fazendo de forma... Isso aí fica muito fácil a cargo do presidente, que é um excelente advogado, domina totalmente a matéria. A gente está fazendo os contratos de maneira que haja um aditivo, caso o interesse seja bilateral, tanto do atleta quanto do clube, que o atleta possa permanecer, e que vai ser feito equacionado de forma natural. A ideia é que a gente utilize a base do Campeonato Mineiro, pelo menos uma grande parte da equipe possa permanecer para a Série D, para a gente evitar que seja feito o que foi o que aconteceu nos últimos anos. Terminou o Campeonato Mineiro, a gente tem que montar outra equipe partindo do zero, e aí fica muito difícil, né? Com relação ao que o Roger falou do planejamento, eu posso dizer que para vocês hoje tem 10 atletas já acertados com Vila Nova, embora não tenham assinado contrato, a gente manteve contato com todos e todos estão apalavrados, muito motivados para vir jogar aqui no Vila. Vai ser uma coisa muito, muito bacana que deve acontecer conosco esse ano. O planejamento envolve uma apresentação no dia 1º de dezembro, quinta-feira próxima, para que os atletas possam fazer a avaliação médica e clínica e física e comecem os trabalhos propriamente ditos. A primeira parte do trabalho, inclusive é bom a gente ressaltar que o Leston já tem esse cronograma dia a dia, treino a treino, até
a nossa estreia no campeonato na última semana de janeiro. Essa primeira etapa do trabalho que vai ser feita em dezembro, talvez nem todos os atletas cheguem a tempo, porque a gente tem que aguardar o término da Série B, principalmente, que é um celeiro interessante para a gente observar jogadores. A Série B acaba esse fim de semana, então esses atletas que estão jogando a Série B obrigatoriamente terão férias em dezembro. Eventualmente, algum atleta que venha a nos ajudar em 2017 só vai se apresentar, que tenha jogado a Série B, né, evidentemente, só vai se apresentar em janeiro. Mas a grande parte da equipe vai se apresentar agora no dia 1º de dezembro, na semana que vem, para a gente já começar os trabalhos e há um planejamento que haja uma pré-temporada em janeiro, tá? Em uma outra cidade, para tirar um pouquinho o foco, deixar os jogadores mais à vontade entre si e preparar o Vila para um campeonato que vai ser muito duro esse ano. A gente não conseguiu fechar ainda o local exatamente, mas tem algumas possibilidades aí. Então, o planejamento básico é apresentação, semana que vem, trabalhos iniciais até véspera de Natal, feriado natalino, os jogadores serão dispensados. Importante lembrar que a ideia dessa gestão é acertar já o mês de dezembro no Natal, para que os jogadores possam passar as festas natalinas de final de ano de forma mais tranquila e voltem motivados em janeiro, já com salários em dia, com tudo da melhor forma possível. E já em janeiro começar a preparação já intensa para começar o campeonato. O campeonato começa um pouquinho mais cedo, último fim de semana de janeiro, e vamos com tudo, vamos ver o que o Vila consegue fazer aí nesse ano de 2017. Manula, boa noite, Dadalino, parabéns aí, boa sorte para você. Você comentou aí, você mencionou, o Vila Nova vai priorizar, claro, a Série D. A Série D é importante priorizar a Série D, buscar o acesso à Série C, mas o Mineiro seria aí um laboratório para o Vila Nova, está indo em busca da Série D. Seria importante focar em uma coisa de cada vez. E quanto aos nomes que você citou, já tem aí 10 nomes, você poderia adiantar para a gente um dos nomes, também a cidade que o Vila Nova vai buscar o início dessa pré-temporada? Sim, a pré-temporada ainda não está definido. Há uma possibilidade da gente fazer em Muriaé, aproveitando a estrutura que o Nacional de Muriaé, o clube local que vai disputar o módulo 2 tem, é um estádio moderno, um centro de treinamento interessante. É uma possibilidade, mas não tem nada definido, como ainda é em janeiro, isso aí está sendo equacionado com a diretoria da melhor forma possível para a gente fazer essa logística. Com relação ao Campeonato Mineiro, por mais que a nossa prioridade seja a Série D, eu não diria que é um laboratório não, porque a gente não pode simplesmente abrir mão do Campeonato Mineiro. O Mineiro é uma vitrine, todos os times esperam ansiosamente a oportunidade de enfrentar Atlético, Cruzeiro e América e procurar fazer uma bela campanha, porque isso acrescenta em termos de visibilidade, em termos de patrocínio, traz uma série de ganhos, não só para o clube, mas também para os jogadores. De forma que a ideia inicial seria manter uma base do Campeonato Mineiro e buscar outros atletas que se destaquem em outras equipes, eventualmente em outros torneios, para que possa fazer uma equipe também competitiva na Série D. Infelizmente a gente não pode adiantar os nomes porque os jogadores ainda não assinaram. Muitos deles eu te garanto que já estão assistindo a TV Banqueta. A gente comentou que hoje teria o programa que é costume do Nova Limense, do torcedor do Vila Nova, assistir a TV Banqueta. E são nomes interessantes. O que foi feito até agora, o esqueleto da equipe está sendo montado, aquela base inicial. São nomes interessantes, uma equipe muito competitiva, uma equipe de bom porte físico, nenhum jogador que não tenha atuado em boas condições no ano de 2016. Tudo isso está sendo levado em conta. Então é questão de esperar um pouquinho. Tenho certeza que no próximo TV Banqueta, aí na segunda-feira, vai estar o pessoal bem satisfeito com os nomes que serão apresentados aí durante a semana. Ô Manula, só adianta, por favor, rapidinho, dar uma dica para o torcedor titular e para o torcedor vilanovense, principalmente. Pode estar vindo um zagueiro que já passou pelo Cruzeiro? Não só um, estão vindo 2 zagueiros aí de alto nível, né? 2 zagueiros. Os 2 passaram pelo Cruzeiro? 2 com passagem pelo Cruzeiro. Tem gente boa vindo aí. Tá bom. Cuidado com o Roger, Manula, ele vai te colocando na parede. Mas é muito bom, viu, Manula? Legal demais.
Às vezes as pessoas até identificam que eu estou criticando o presidente Márcio Botelho. Não é crítica ao Márcio Botelho, é sim porque eu conheço o Tito. Você falou Fred Sarte, é Bruno Sarte, viu, Manula? Fui dirigente do Vila lá atrás, mas é Bruno Sarte, Thiago Melo, o Cirinho e o Jair, que a gente já conhece. Esses jovens aí são pessoas maravilhosas, vilanovenses de coração, deu uma rejuvenescida, uma renovada na diretoria. Serviu até, graças a Deus, para tirar da história do Vila alguns ex-dirigentes. Tinha um vice-presidente, ficou quase 20 anos sendo diretor do Vila Nova, já é passado, chega, deu, tchau, não volte mais. E trazendo o Manula, acho que fechou essa diretoria do Vila. Muito boa, né, Zé? E aos amigos da turma, excelente. Tchau. Um tchau, ou um adeus, né? Definitivo. Adeus. Para os amigos da turma. Parabéns, viu, Manula? Você, o Thiago Tito, o presidente Márcio Botelho, a diretoria toda que está envolvida nesse novo projeto do Vila Nova, parabéns, porque tinha que acabar com esses come-quieto do Vila Nova. Então, quando você, um diretor de futebol que acabou de assumir, que acabou de ser empossado, afirma com toda segurança que o Vila não vai ter mais participação de empresários mordendo, tirando do Vila Nova, explorando do Vila Nova, está de parabéns. A gente está feliz, eu acho que o vilanovense hoje vai dormir tranquilo, cheio de esperança mais uma vez, viu, Fred? Muito bom. Com certeza. Ô, Manula, muito obrigado pela sua participação aqui no Banquete Esporte. Você sabe que aqui as portas estarão sempre abertas para você e toda a diretoria do Vila Nova. Sucesso para você nessa nova caminhada à frente agora como um homem forte do futebol do Leão do Bonfim. Tenho certeza que o Vila e a diretoria toda, mas principalmente o torcedor, só tem a ganhar com a sua presença, porque você tem todas as condições de realmente fazer um grande trabalho, Manula. Eu que agradeço as palavras aí de todos, nós estamos muito satisfeitos, é uma missão difícil, árdua, o Vila Nova é muito grande, o Vila Nova é muito maior do que eu, muito maior do que qualquer pessoa que possa ou estar representando transitoriamente, e o trabalho está sendo feito, da melhor forma possível, para que o torcedor, que é a razão do Vila Nova, é a razão de todos nós estarmos aqui, para que o torcedor possa novamente se orgulhar de vestir essa camisa e bater no peito. A gente vai ter o nosso orgulho de volta. Se Deus quiser, eu espero que o Vila possa ser reconduzido ao seu lugar de destaque, do qual ele nunca deveria ter saído. No que depender de nós, a gente vai trabalhar firme, com vontade, contamos com o apoio de todos, queremos sempre a participação de todos, do torcedor. É importante que o torcedor esteja com a gente nesse momento, para a gente criar uma onda de energia positiva, de sinergia, para colocar o Vila no lugar que ele merece. Eu que agradeço a todos, um abraço, é sempre um prazer participar. Ok, muito obrigado. Esse foi Manula, novo diretor de futebol do Vila Nova, que participou conosco ao vivo por telefone, falando das novidades do Leão do Bonfim em si. Um comentário breve, rapidamente, Dadá, sobre o que o Manula disse aí na sua participação. O que acontece é o seguinte, essa questão, ele falou aí a questão salarial, a base de 5 mil reais. 5 mil reais. Já tem 10 nomes. Eu queria até, na próxima a gente até pergunta para ele, eu queria saber se esse jogador que está sendo repatriado também está nessa média de salário de 5 mil reais, Roger. É verdade, vamos saber nos próximos programas, com certeza o Manula participando mais uma vez conosco aqui do Banquete Esporte. Tomara realmente venham bons jogadores para o Vila, como ele disse, né, Zé Raimundo? Praticamente 2 zagueiros que já passaram pelo Cruzeiro devem ser os próximos reforços do Vila para a defensiva, como a gente já comentou aqui no programa de hoje, posição tradicional do Leão. O mais importante de tudo, Roger, é que não é a média salarial, se é 5 mil, se é 10 mil. O Vila não pode pagar muito. Eu acho que o principal dessa questão é saber o atleta que vem, se ele vem para jogar com vontade no Vila Nova. Acho que sim, pela propaganda que estão fazendo, pelo que a nova diretoria tem afirmado, e eu confio muito neles, os atletas que estão se propondo a jogar no Vila Nova, Fred, estão vindo com vontade de acertar, com vontade de voltar a brilhar. Claro que o Vila Nova é uma grande vitrine. Então, disputar aqui um bom campeonato mineiro para depois partir para um clube maior, para uma Série B do Campeonato Brasileiro, para nós não importa. Importa montar um bom time para o Campeonato Mineiro, fazer uma
uma estrutura boa para então a Série D, que é um grande sonho dessa dona diretoria, e eu estou com eles. Eu acho que a Série D é o nosso caminho, viu, Fred? E sobre a vitrine, no elenco anterior, né, o elenco do primeiro semestre, todos falavam isso, né? Que o Vila é uma grande vitrine e aquela velha história. Os jogadores de fora eles têm a certeza da grandeza do Vila muito maior que algumas pessoas de Nova Lima têm. O Vila é muito maior do que nós pensamos. Agora, Zé, aproveitando a sua presença aqui, o que você acha do Mancini? O Mancini seria uma boa para o Vila Nova, para esse campeonato? Sempre foi. Mancini já esteve aqui por 2 vezes. Nas 2 passagens dele foram positivas. Um grande jogador que se empenha, que veste a camisa do Vila, mesmo com muitas vezes com essa inconformidade de parte da torcida, que acha que o jogador não está querendo, que o jogador é atleticano, que ele não jogou contra o Atlético. Não existe isso. Mancini esteve aqui por 2 vezes, as 2 vezes ele se portou muito bem, foi um elemento importantíssimo para o Vila. Se ele pudesse voltar, seria ótimo. Acho que não volta. Acredito que ele não esteja entre esses 10. Mas se tiver, está de ótimo tamanho. Agora, interessante, né, Fred, que nós acompanhamos, o próprio Zé Raimundo, tenho certeza, a Série D, pelo menos um pouco, parte da Série D deste ano, percebemos que tem bons jogadores, por exemplo, até de times que tiveram presentes na chave do Vila, como o São Bento, que poderiam ser reforços do Leão para a próxima temporada. O Manula citou aqui a participação dele ao vivo em nosso programa, que tem sim jogadores da Série D sendo contactados, que eles vão esperar até o término da Série D para a contratação de futuros atletas participantes da D do Brasileiro. A gente sabe que tem bons jogadores na Série D, né, Fred? Poderiam ser aproveitados no Vila. Aquilo que eu disse, é muito jogador bom, muito jogador precisando de uma vitrine. É aquela famosa frase que se usa muito, né? Gestão de pessoas, gestão de grupo, quem escolher, se é bom de relacionamento, se não é bom. Isso é difícil e a responsabilidade é do Leston com o nosso amigo Manula e o Thiago Tito. Com certeza. O Banqueta Esporte desta segundona está terminando. Agradecendo a você, Dadalino, pela sua primeira participação aqui no Banqueta. Tenho certeza que é a primeira de grandes e outras enormes participações que vão acontecer. Sucesso para você cada vez mais conosco aqui. Eu que agradeço, foi um prazer estar participando aqui. E a você de casa, deixo aí o carinho e que, com certeza, ano que vem, 2017, tem muita coisa boa. O Vila Nova vai deixar o peito cheio de orgulho. Também participou conosco nesta segunda, Zé Raimundo, grande cronista esportivo do nosso estado. Muito obrigado pela sua presença, Zé Raimundo. E também você sabe que as portas sempre estarão abertas para você aqui. Leão Maluco. Muito obrigado, você, Roger, Fred, Dadalino, seja bem-vindo aí à TV Banqueta. E um grande abraço para a torcida vilanovense, que depois de um longo período está aí com as esperanças renovadas. Tomara que dê certo, que o 2017 seja um grande ano para o time vermelho e branco. Fred Sarte, até a próxima segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigado, Dadá, seja muito bem-vindo. Zé Raimundo, que é além de ser um grande vilanovense, um grande cronista esportivo, faz parte do meu seleto grupo de amigos pessoais, um cara fantástico, do bem, honesto, correto, não se vende, não vai na onda de muita gente do mal da nossa cidade, que ainda tem muita gente do mal. Tomara que as pessoas saibam, né, separar o joio do trigo. Relembrar também que neste sábado a diretoria do Vila Nova, juntamente com a torcida Pavilhão Vermelho, vão fazer um evento na Praça Bernardino de Lima, com o mascote do Vila, com a torcida Pavilhão Vermelho. Então você aí, vilanovense, vista sua camisa vermelho e branco, vá até a Praça Bernardino de Lima para participar desse evento. A diretoria já está movimentando para que esse clamor passe também para o resto da população, que por algumas diretorias passadas fica um pouco na dúvida, desacreditado com Vila Nova. Vai ser um evento bem legal. E no domingo ocorre o 10º encontro dos amigos dos jogadores do Vila Nova, organizado pelo Carlinhos. Vai vir Leomar, Sandro Barbosa, Milton, Calbaiano, Guiba. Grande parte daquele time formidável de 97 vai estar domingo, jogando às 10 horas no Campo do Retiro. Então você que é vilanovense tem um programa no sábado na Praça Bernardino de Lima e no domingo rever o grande time que deu grande alegria ao Vila Nova de 97 no Campo do Retiro a partir das 10 horas.
É verdade. Participe lá e apoie o Leão do Bonfim sempre. O Banqueta Esporte desta segundona está terminando. Voltaremos na próxima segunda ao vivo às 8 horas da noite. Amanhã, logo após o Espaço Câmara, a nossa reprise. Sábado e domingo também, a nossa reprise às 11 horas da manhã. Só lembrando que na próxima semana, na segunda às 8 da noite, nosso convidado especial vai ser Leston Júnior, técnico do Vila Nova. Muito obrigado a todos pela grande preferência e confiança. Te espero no próximo programa, se Deus quiser. E sábado, esse encontro às 9 da manhã na Praça Bernardino de Lima tem como nome O Leão Voltou. E eu tenho certeza que o Leão voltou. Grande abraço. Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim.